Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então vamos lá para mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Hoje nós teremos aí português e geografia. E também, pessoal, nós faremos aí no final da nossa aula de hoje duas páginas no caderno de atividades de ciências que ficou em haver da aula de ontem. A professora ontem acabou trabalhando só a apostila de ciências e aí no módulo de vocês receberam a página também do caderno de atividades. Então nós iremos completar essas páginas que estavam lançadas no dia de ontem em ciências, ok? Então nós vamos fazer hoje as páginas que estavam lá, ok? No caderno de atividades. Então vamos lá? Vamos começar por português. Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 15 e depois nós iremos também no caderno de atividades, tá? A professora vai compartilhar aqui. Lá na página 15, vocês vão ver aí, ó, discurso direto e indireto. Então, vamos primeiramente saber o que é um discurso direto e indireto. Então, olha só. No discurso direto, lemos as falas dos personagens de forma direta. Geralmente, ela é separada do discurso do narrador por um travessão ou por aspas. Então, aqui é quando eu leio a fala do personagem. Por exemplo, e o lobo encontrou o Chapeuzinho Vermelho. E o lobo disse: Chapeuzinho, eu quero esses doces para mim. Então, quer dizer, eu estou lendo a história, mas eu leio a fala dos personagens, certo? Então, esse é o discurso direto, como se o personagem realmente estivesse falando. E já no discurso indireto, o narrador conta uma história e conhecemos as palavras dos personagens indiretamente. Aí eu posso contar a história. E o lobo encontrou a Chapeuzinho Vermelho e pediu a ela que queria os doces para ele. Então, quer dizer, é a mesma história, mas eu estou contando o que aconteceu. Aí já não tem a fala própria do personagem. Então, por isso que se chama indireto, certo? Então, olha só. Releia estes trechos do conto quando fiz 7 anos. Então, esse conto a gente já está trabalhando ele, né? Lembra lá que o neto acompanha o vô, né? Começa a lembrar sobre o passado. A gente já começou a ler esse conto. Ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando, e sacudiu a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que com uma bússola perfeita não acontecia aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Nesse trecho, as palavras são do narrador ou do personagem? Então aí é totalmente do narrador, né? Então o narrador que está contando a história. Então por isso que vem aqui, ó, no discurso indireto, o narrador conta uma história e conhecemos as palavras dos personagens indiretamente. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Nesse trecho, as palavras são do narrador ou de um personagem? Aqui já é de um personagem falando, né? Então, no discurso direto, nós lemos as falas dos personagens de forma direta. Geralmente, ela é separada do discurso do narrador por um travessão ou por aspas. Então, aqui no caso, está aspas, né? Está entre aspas. Assinale X nos trechos que apresentam discurso direto. Então tá lá. Direto é quando eu leio a própria fala do personagem, tá? Um presentinho do seu avô, disse ele. É um discurso direto? Sim. Então, um presentinho do seu avô, disse ele. Então já tá até entre aspas aí. Eu já não aguentava mais esperar. Então aqui já não está no discurso direto. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Também está a fala do menino, né? Então é um discurso direto. Só que essa aqui, disse meu pai,
essa aqui não serve para nada. Também um discurso direto, o pai falando para o menino. Meu pai passou a ela a bússola. Então, aqui já está contando, não é um discurso direto. Então, vocês vão assinalar o primeiro quadrinho, o terceiro quadrinho e o quarto quadrinho, certo? Que representa aí o nosso discurso direto. 3. Releia outro trecho do conto. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Pinte as partes que apresentam discurso indireto. Então, o que vocês vão pintar? Essa parte aqui, ó. Disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Então, aqui, ó, disse, até reparasse. Vocês vão pintar, ou vocês podem passar o marca-texto aí, tá? Então, representa o discurso indireto. E aqui, ó, pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Então, pode pintar aí, pode marcar essas duas partes. Reescreva o trecho, transformando o discurso indireto em discurso direto. Então, vamos lá. Nós vamos transformar essa parte que vocês marcaram em discurso direto. Então, essa parte aqui, ó, disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Então, vocês vão escrever aqui, ó. Vamos lá. Na primeira linha, vocês vão escrever. Ele me abraçou apertado, vírgula, mas disse. Aí vocês vão colocar 2 pontos, tá? Colocou 2 pontos, vocês vão na outra linha, colocam um parágrafo, que é aquele traço, né, maior. Então, o parágrafo, que simboliza aí a fala, ok? Aí vocês vão colocar a fala. Não repare, não repare. Eu não vou poder ir. Então, vocês vão escrever na outra linha com travessão, perdão. Coloca o travessão, né, que simboliza a nossa fala, que é o traço. É como se fosse esse traço aqui, ó, tá? Travessão e coloca. Não repare. Eu não vou poder ir. Ou eu não poderei ir, tá? Aí coloca ponto final. Aí a outra parte, a mesma coisa. Aí você vai colocar. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo. E então perguntou. 2 pontos. Na outra linha, travessão, tá? Que é o traço que simboliza a nossa fala, travessão. Espere um pouco lá fora. Então, assim que vai ficar aí o nosso discurso direto dessa fala, ok? Verbos de enunciação, elocução. No discurso direto, o narrador utiliza verbos para indicar as atitudes e ações dos personagens. Eles são chamados verbos de enunciação ou elocução. Observe estes exemplos: dizer, falar, acalmar, desconfiar, afirmar, abrigar, agradecer, gritar e interromper. Transcreva um trecho do conto que apresenta verbo de enunciação antes da fala de um personagem. Então, vocês vão escrever assim. A professora vai falar bem devagar, na primeira linha. Ao me ver, ele disse, 2 pontos. Então, vocês percebem aí que os verbos estão todos na forma lá do infinitivo, né? Todos terminados em ar, ir. Então, vocês vão colocar na primeira linha, letra maiúscula, né? Ao me ver, ele disse, 2 pontos. Aí, na outra linha, coloca travessão, que vai ser a fala. E aí, vocês vão escrever. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa, né? Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Ponto final. Na mesma linha, letra maiúscula. Seu avô pergunta sempre por você.
ponto final na mesma linha. Eu acho que ele está sentindo a sua falta. Vai lá. Então, vocês vão colocar essa parte aí, tá? Então, voltando, para vocês fazerem com bastante tranquilidade, com calma, com capricho. Vai começar assim. Ao me ver, ele disse, 2 pontos. Na outra linha, travessão. Uai, sobrinho. Ponto. Na mesma linha, letra maiúscula. Você sumiu lá de casa. Ponto final de novo, letra maiúscula. Seu avô pergunta sempre por você. Ponto final de novo, letra maiúscula. Eu acho que ele está sentindo a sua falta. Ponto final de novo e letra maiúscula. Vai lá e coloca reticências. Reticências, para quem não lembra, aqueles 3 pontos finais, tá? Que significa que ele ainda continua falando mais alguma coisa, certo? Então, essas são as páginas que vocês vão fazer aí na apostila. E agora nós iremos no caderno de atividades. Então, nós vamos lá na página 7. Deixa a professora localizar aqui. Página 7, nós iremos fazer as 7, 8 e 10, tá? Caderno de atividades. Então, vamos lá. A professora vai colocar aqui. Vamos lá. Então, aí. Continuando aí, então, sobre o nosso discurso direto e indireto. Então, aí nós temos mais uma explicação. Ó. Discurso indireto é quando os fatos e acontecimentos são apresentados na voz do narrador. Então, ele que vai contar sobre o que os personagens falaram. E o discurso direto é quando a fala aparece na voz do próprio personagem. Quer dizer, o narrador vai estar lendo, mas é a voz como se o personagem estivesse falando. O narrador acaba até interpretando, né, a forma como a pessoa está falando, se ela está calma, tranquila, se ela está agitada, se ela está nervosa, se ela está gritando, se ela está feliz. Então, esse é o discurso direto. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Surpresa para todo mundo. Só você ficou sabendo quando recebeu minha carta, não é, minha linda netinha? E sapecou-lhe 2 beijos. De quem é a fala no trecho apresentado? Então, escrevam lá. A fala é do avô de Luciana, tá? Isso daí é sobre o texto que a gente ainda não leu aí no caderno de atividades. Então, vocês vão escrever aí. A fala é do avô de Luciana, porque tá falando lá minha netinha. O trecho apresenta discurso direto ou indireto? Discurso direto, porque está aí a própria fala do avô, como se realmente ele estivesse falando. 6. Analise as frases e assinale D para discurso direto e I para discurso indireto. Sem muita convicção, mas achando que talvez pudesse encontrar ajuda, perguntou se ela não conhecia alguma Luciana naquele prédio. Então, aqui é discurso indireto. O narrador está falando. E ele fala, ó, e ela perguntou se ela não conhecia. Então, ele está contando a história e ele está falando o que aconteceu, o que eles falaram, o que eles perguntaram. Então, é discurso indireto. Vocês vão colocar o I, tá? I. Esse I aqui, ó, que está em negrito, dentro do quadrinho. Puxa, escrevi esta carta em abril. Que correio demorado. Eu sempre digo para sua mãe que é mais rápido levar as notícias pessoalmente. Então, aqui já a fala é diretamente do personagem. Então, D de discurso direto. Reescreva as frases a seguir, transformando-as em discurso indireto. Então, aqui elas estão no discurso direto, agora nós vamos transformar para o indireto. E o que faz com minha carta na mão? Ainda juntou a senhora. Então, vocês vão escrever assim, ó. A senhora perguntou o que ele estava fazendo com sua carta na mão. Então, de novo. A senhora perguntou o que ele estava fazendo
com sua carta na mão. Ponto final. Então, esse é o discurso indireto. Letra B. Acho que não sabia não, disse Pedro. Daí vocês vão colocar, né, a letra maiúscula, início de parágrafo. Pedro disse que a menina não sabia sobre a chegada da avó. De novo. Pedro disse que a menina não sabia sobre a chegada da avó. Então, isso que vocês vão escrever aí na letra B. E como nós vimos os verbos de enunciação, né, que são todos aí no infinitivo, né, nós vimos lá na apostila. Então, tá lá, releia este trecho. Acho que não sabia não, disse Pedro, enquanto as duas se perguntavam mutuamente. Quem é ele? Então, vamos lá. Os verbos de elocução nesse trecho são, pode colocar lá, disse, então, disse Pedro, então coloca disse, e perguntavam. Então, aqui já não está no infinitivo, né? Já foi conjugado. Então, disse, do verbo dizer, e perguntavam. São os dois verbos aqui, ó. Acho que não sabia não, disse Pedro. Enquanto as duas se perguntavam. Então, disse e perguntavam. Exercício 9. Leia as frases a seguir e complete-as com verbos de elocução. Então, tá assim. Eu quero café com leite. Pediu o cliente. Letra B. Quantos anos você tem? Perguntou a professora. Letra C. Por favor, compre esse ingresso. Implorou o amigo. Então, por que eu vou usar implorou? Porque está pedindo aqui, ó. Por favor, compre esse ingresso. Quer dizer que ele está pedindo muito, muito, muito. Então, ele implorou. Faça logo sua tarefa de casa. Convidou o pai. Convidou não, exigiu, né? O pai está exigindo. Faça logo sua tarefa de casa. Exigiu o pai. Vamos jantar fora no sábado? Convidou a avó. Então, ela fez um convite. Vamos jantar fora no sábado? Convidou a avó. Me empresta seu lápis de cor? Suplicou o amigo. Ou aí pediu o amigo, né? Pode ser um dos dois. Suplicou ou pediu. Traga-me a chave do carro, ordenou a mãe. Então, ela deu uma ordem. Traga-me a chave do carro. E no exercício 10, pessoal, vocês vão lá no material de apoio, a professora vai mostrar aqui. Vocês têm uma historinha, como se fosse uma piadinha. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só. Lá no material de apoio, aí vocês vão tirar, não é toda a página, tá? Só essa página aqui, ó. Só essa parte da página. Vocês vão destacar, tá? Tá em 4 pedaços aqui. E vocês vão montar esse texto. Vamos voltar lá. Vocês vão montar a história na sequência correta e vai colar nesse quadro. Esse quadro em branco aqui. Vocês vão colar aqui dentro, tá? Então, como que vai ficar? É uma piadinha, bem curtinha. Então, vai ficar assim, ó. A professora pergunta. Então, vocês vão colar nessa ordem que a professora está lendo. A professora pergunta. Joãozinho, arroz é com S ou com Z? O Joãozinho responde. Aqui na escola eu não sei, mas lá em casa é com feijão. Engraçado, né, pessoal? Ela estava perguntando sobre a escrita da palavra arroz, se terminava com S ou com Z. E ele pegou e falou, aqui na escola eu não sei, mas lá na minha casa, arroz é com feijão, quer dizer, ele come arroz com feijão. Então, vai ficar assim essa piadinha. Então, vamos de novo? A professora pergunta. Joãozinho, arroz é com S ou com Z? Joãozinho responde. Aqui na escola eu não sei, mas lá em casa é com feijão.
Anote os verbos de elocução presentes na piada. Então, quais são os verbos presentes nessa piada? Então, vamos lá. Pergunta, que lá está no início, a professora pergunta. E o responde, que está lá, Joãozinho responde. Então, os dois verbos aí de elocução presentes na piada é pergunta e responde. Então, vocês vão escrever aqui embaixo na linha, certo? E agora, para finalizar essa parte de português, nós vamos fazer a página 10. Vamos lá? Página 10. Lá na página 10, então, nós temos lá, ó, exercício 14. Releia os trechos a seguir. Tinha que se apressar e mais tarde, naquela noite fria de começo de junho, resolveu seguir uma última pista. As palavras em destaque, tá lá, as palavras em destaque, mais tarde naquela noite. Elas atribuem qualidade às ações descritas pelo narrador ou informam quando as ações acontecem? Então, informam quando as ações acontecem, porque está falando lá mais tarde naquela noite. As palavras em destaque são advérbios ou locuções adverbiais? Locuções adverbiais, né? Porque está aí formada por duas palavras, mais tarde, naquela noite. Dê uma definição ao item assinalado na resposta anterior. Então, locuções adverbiais. Vamos lá? Então, escrevam aí na letra C. São advérbios, então escrevam assim, locuções adverbiais são advérbios formados por duas ou mais palavras. Então, locuções adverbiais são advérbios formados por duas ou mais palavras. Releia outro trecho do conto. Assim, no sábado, estacionou seu carro na frente do prédio. Que expressão indica lugar? Qual a expressão aí nessa frase, nesse trecho do conto, indica lugar? Ó, assim, no sábado, estacionou seu carro na frente do prédio. Então, vocês vão colocar aí, na frente do prédio. É onde indica o lugar. E aonde indica tempo? No sábado, é o que indica o tempo. Então, expressão indica lugar, na frente do prédio. E letra B, expressão que indica tempo, no sábado. Reescreva as frases substituindo a locução adverbial destacada por um advérbio. Observe o exemplo. Então, tá lá. O carteiro chegou com pressa. Daí tá lá. O carteiro chegou apressadamente. A avó escreveu a carta com capricho. Então, a avó escreveu a carta caprichosamente. Então, vocês vão escrever aí na letra B. A avó escreveu a carta caprichosamente. Letra C. A menina recebeu a avó com alegria. A menina recebeu a avó alegremente. Então, é assim que vai ficar. Então, vocês vão trocar o com capricho por caprichosamente e com alegria por alegremente. Mas aí vocês têm que escrever, pessoal, a frase completa, certo? Ok? Então, vamos lá para a nossa apostila de geografia. Vamos lá?